Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha aí, hein? Abre o olho, José Boto e presidente BAP. Atlético de Madrid decide negociar Thiago Almada e é claro que é um jogador que o Flamengo já teve interesse no início do ano e, obviamente, uma posição onde o Flamengo olha sempre jogadores com bons olhos, até porque Carrascal, que veio para essa função, não produziu e está na lista de dispensas. Dispensas não, mas de jogadores que o Flamengo entende que podem ser negociados no na próxima janela, já agora do meio do ano. Vamos falar aqui, tem jogador que vai surpreender vocês, hein? Jogadores que poderão deixar o Flamengo. Parabéns à raça rubro-negra. 49 anos do maior movimento de torcidas do Brasil. A torcida que faz a diferença, o pulmão da arquibancada. Como ficou diferente a arquibancada do Maracanã desde o retorno da raça rubro-negra. Estou aqui com a camisa em homenagem à raça rubro-negra, a camisa que eu ganhei dos amigos da raça, e a gente está aqui hoje homenageando essa torcida que é a maior do mundo. Não tem igual a raça rubro-negra. Tudo isso e muito mais, vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu só queria pedir uma coisa. Thiago Almada no Flamengo, você gostaria? Acha que é uma boa? Comenta aí. Cara, participa. Se não diz, não, eu quero outro jogador, enfim. Comenta e participa, que é importante para nós. Gostaria de ver o Thiago Almada no Flamengo? Ele brigaria por posição com o Arrascaeta? Poderiam jogar juntos? Comenta. E também mete o dedo no like. O like é muito importante para que mais e mais pessoas venham acompanhar o nosso conteúdo. Pô, posso contar contigo? Mete o dedo no like? Então, beleza. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do Mengão para você. Sobe, drone. Rapaz, quase que eu me engasguei com a água aqui. Será que é emoção? É, cara. Eu queria parabenizar aquela que é a torcida que tem, inclusive, nasceu no ano que eu nasci, né? A raça rubro-negra de 1977, completando 49 anos. E, assim, sempre foi a torcida organizada de maior relevância no Clube de Regatas do Flamengo. A gente sempre dizia que quando a raça resolvia empurrar, e quase todo jogo faz isso, Flamengo, meu amigo, não tinha para ninguém. E esse afastamento da raça, justamente no momento que o Flamengo viveu um período tão bom, né, de 2019 para cá, cara, eu vou dizer, se tivesse a raça nesse período, o Flamengo teria ganho muito mais. E é impressionante a diferença. Quer ver um detalhe? No último jogo, quem foi ao Maracanã no último jogo vai entender o que eu estou dizendo. No último jogo, o Flamengo jogou com Vitória, Maracanã nem estava lotado, ingressos caríssimos, né? Caríssimos. Você, na hora do hino nacional, meu amigo, você não ouviu o hino nacional. Não deu para ouvir, porque a raça não parava de cantar, e não é cantar comum, da maneira como os torcedores comuns cantavam, não. Eles cantam de uma forma muito empolgada e contagia todo o Maracanã. É muito diferente. O ambiente no Maracanã mudou completamente. E graças a essa torcida aqui, a essa instituição, a raça rubro-negra que se remodelou, se reorganizou e voltou muito mais forte. Então, parabéns à raça e que venham mais 49, 100 anos para você, porque o Flamengo, a história do Flamengo se mistura com a história da raça rubro-negra. Bom, galera, uma notícia importantíssima, né, vindo aqui, inclusive, do nosso amigo Paparazzo Rubro-Negro. E é uma notícia que vem lá da Espanha, né? Ele traz a notícia lá da Espanha e que mostra isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, colocar aqui na tela a fala do meu amigo Paparazzo Rubro-Negro para vocês poderem entender.
Notícia aí, você que quer uma contratação maravilhosa no Flamengo, Matheus Moreto, né, jornalista do Diário Marca, disse que o Atlético de Madrid vai ouvir propostas por Almada na próxima janela de transferências. Caso chegue uma oferta considerada vantajosa, a diretoria não pretende dificultar a saída, né, o jogador, inclusive, não é prioridade do técnico Diego Simeone. Agora sim, galera, aí. Olha só, olha essa notícia aí, você que quer uma contratação maravilhosa no Flamengo, Matheus Moreto, né, jornalista do Diário Marca, disse que o Atlético de Madrid vai ouvir propostas por Almada na próxima janela de transferências. Caso chegue uma oferta considerada vantajosa, a diretoria não pretende dificultar a saída, né, o jogador, inclusive, não é prioridade do técnico Diego Simeone. Em comparação com o Luiz Henrique do Zenit e da seleção brasileira, uma negociação por Almada, né, o Thiago Almada, tende a ser mais fácil. E aí Flamengo, Palmeiras, o Palmeiras também esteve interessado, Flamengo e Palmeiras podem conseguir, né, essa contratação com mais tranquilidade do que o Luiz Henrique. Eu queria saber o comentário de vocês. Diante da dificuldade dos valores do Luiz Henrique, o Thiago Almada seria uma solução interessante, seria uma contratação boa para o Flamengo? Eu acho que o valor é bem mais baixo, né? O Atlético de Madrid topa negociar, o Diego Simeone não conta com o jogador, segundo Matheus Moreto, né? O jornalista do Marca. Eu acho um baita de um jogador, né? E com certeza, mais uma vez, o Flamengo e o Palmeiras vão disputar essa contratação. Olha aí, galera. Então é isso, né? A notícia do Matheus Moreto, do Diário Marca, que é o principal jornal da Espanha. Essa notícia foi repercutida aqui no Brasil, primeiramente pelo amigo paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis, né? Onde ele diz, né, que o Atlético de Madrid pretende negociar, ouvir propostas pelo Thiago Almada, já que o Diego Simeone não pretende contar com o jogador para a próxima temporada. Tido como um jogador caro e um jogador que é um reserva, que não consegue jogar. Semelhante a que é o Samuel Lino lá, né? Como foi o Samuel Lino, um jogador que ficava no banco, entrava, mas eles pretendem contratar um outro jogador para essa função. A gente foi olhar o Thiago Almada, é um jogador que o valor de mercado dele, por ele ser reserva, né, lá, é de 20 milhões de euros, quer dizer, muito mais fácil de você contratá-lo do que o Luiz Henrique. Claro que são posições diferentes, né? Mas 20 milhões de euros, jogador, na minha opinião, do mesmo nível. O Thiago Almada joga muito, vários títulos, inclusive foi campeão mundial pela seleção argentina, campeão brasileiro pelo Botafogo, Libertadores pelo Botafogo, jogador jovem de 24 anos, joga ali na mesma posição do Arrascaeta, né? Ele joga ali pela meia, no meio campo, pelo lado esquerdo. Na temporada ele tem 23 jogos, dos 32 possíveis, como eu falei, ele é reserva, tem apenas 3 gols e 1 assistência. Realmente não faz uma temporada boa no Atlético de Madrid. E aqui entra a questão dos valores, né? O Thiago Almada, ele sempre custou valores altos. Pode ver aqui, ó, ele foi vendido por 17 milhões de euros do Vélez para o Atlanta United. Depois ele sai do Atlanta United para o Botafogo por 27 milhões de euros. E aí faz aquelas transações que ninguém entende, empréstimo e tal, do Botafogo para o Lyon, do Lyon para o Botafogo, aí volta para o Botafogo, volta para o Lyon, 25 milhões. Então ninguém entende essa contabilidade lá que eles arrumaram lá entre Botafogo e Lyon, né? Fato é de que para o Atlético de Madrid ele foi vendido por 21 milhões de euros. E as informações dão conta que um valor semelhante a esse seria aceito pela diretoria do Atlético de Madrid. Então, assim, é a metade, né, do que seria o valor do Luiz Henrique. Se bem que hoje tem surgido notícias de que o Zenit pretende pedir 50 milhões de euros para o Luiz Henrique, e aí realmente inviabilizaria completamente. 40 milhões já é difícil, imagina 50. Mas o Flamengo tem interesse no Luiz Henrique também. Eles querem 50, eles são difíceis de negociar, tudo bem. Só que o Zenit vive uma situação hoje inédita. Eles precisam negociar jogadores e há uma determinação dos donos do clube, né, de negociar jogadores. E aí, meu amigo, alguém tem recursos, alguém tem grana para pagar 50 milhões no Luiz Henrique de euros? Ah, na Europa tem, eles contratam e tal, tudo vai depender de como for na Copa do Mundo, né? Porque ninguém paga 50 milhões
de euros no jogador do Zenit. Isso é inédito, isso nunca aconteceu. Nenhum clube europeu pagou valores, a não ser do mundo árabe, obviamente, né? Porque aí a Arábia, os caras vivem uma outra realidade. Mas de um mercado, vamos botar aqui, Alemanha, Inglaterra, Espanha, ninguém paga 50 milhões de euros do jogador que joga na Rússia, né? Lá é como se fosse um terceiro mundo do futebol, assim como Portugal. Rússia é muito pior, que nem disputam, os caras nem disputam as competições internacionais. Então, assim, 20 milhões de euros no Thiago Almada, deixando o Luiz Henrique de lado. O Flamengo tem interesse, mas isso aí vai ser uma coisa que será decidida mais à frente. Voltando para o Thiago Almada, uma contratação muito mais acessível, né? 20 milhões de euros é o valor de mercado. O Flamengo certamente tem esse recurso para contratar jogadores na segunda janela. Aliás, a gente vem recebendo informações de que esse desespero todo do Palmeiras, o tempo inteiro falando do Flamengo e tal, é uma maneira que eles estão fazendo, um artifício que eles têm de se proteger já do que está por vir a partir do meio do ano. Porque eles já sabem que o Flamengo vai atacar a janela de forma muito agressiva. O Flamengo pretende contratar grandes jogadores na janela do meio do ano. O Flamengo vai vir muito forte para o segundo semestre. Deve contratar grandes jogadores. E aí os caras, já sabendo disso, já estão completamente desesperados, não ganharam nada ano passado, e aí sabem que o principal concorrente é o Flamengo e já estão aí criando. O cara vence um jogo de 3-0 ou 4-0, sei lá, contra um time lá da terceira, quarta divisão, acho que da quarta divisão, Série D do Campeonato Brasileiro, e aí o Abel Ferreira vem reclamar da arbitragem, cara. É óbvio, ninguém reclama da arbitragem pelo que aconteceu naquele jogo. A pessoa reclama da arbitragem já tentando condicionar a próxima partida, que o Palmeiras vai jogar contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, que é uma partida dura. Eles estão se borrando de medo de perder ponto, porque o Flamengo vem atropelando todo mundo. Então esse é o medo, né? Então, voltando aqui ao Thiago Almada, é um jogador que a gente não sabe, a diretoria do Flamengo é muito fechada, né? Se o Flamengo vai fazer proposta, se o Flamengo continua com o interesse que teve no início do ano, mas fato é de que se o Atlético de Madrid sinalizou, e o jornal Marca da Espanha disse hoje que o jogador deverá deixar o Atlético de Madrid, o clube vai colocá-lo à venda, o Flamengo deve realmente tentar a contratação e espero que consiga. Eu quero saber de você. Thiago Almada muda o Flamengo de patamar? Vale a contratação? Mengão deve chegar forte nesse jogador? Tomar cuidado com o Palmeiras, que também vai tentar chegar. E aí? Comenta aí, deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Thiago Almada na parada, hein? Galera.